Fala, missionário. Olá, pessoal! Nós estamos em mais um podcast Fala Missionário. Sejam bem-vindos. Hoje estamos com muitas expectativas. Temos um convidado que vem, assim, nasceu lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco você vai conhecer melhor. Hoje eu estou aqui apresentando sozinha, mas estou com a minha companheira aqui de trabalho, Carol Coutinho. Olá, queridos! Diz um olho aí para o pessoal de casa. Então, a gente é aqui da equipe da Agência de Missões e o objetivo do podcast Fala Missionário é mesmo conectar a todos nós ao campo missionário através desse bate-papo, essa conversa descontraída com os nossos missionários. Então, hoje nós estamos com Tony Flies, mas antes de apresentar o nosso convidado, por favor, Carol, me dê a honra aí, ela vai ativar o nosso cronômetro. Olha aí. Não posso fazer nada errado. E aí começamos oficialmente. Estou aprovada. E aí hoje estamos com Tony Flies, ele é americano, né? Casado com Alexandra Flies, que já esteve conosco aqui no podcast Fala Missionário. Se você ainda não viu, vai lá na playlist, confere, que foi maravilhoso. E eu sei que hoje vai ser também uma conversa maravilhosa. Ele foi graduado, né? Graduado do Rema, nos Estados Unidos. Também fez escola de missões. Deixa eu olhar aqui a minha cola, porque hoje nós temos coisas aqui em inglês, gente. Por isso, Carol está aqui também para nos auxiliar, traduzindo aqui. Ele é graduado também da Escola de Missões Dom Mata, School of Ministry, em Tulsa, pastor da igreja Boulogne-Billancourt, em França, né? E Tony, como eu falei para você, é casado com a Alexandra Flies, e ele compõe a nossa categoria de missionários filiados à Agência de Missões. Tony, você pode se apresentar melhor aí para o pessoal de casa? Muito obrigado, eu estou feliz. Thank you for having me here today. Muito obrigado por me terem aqui hoje. It's an honor to be a part of this association. É uma honra fazer parte dessa associação. I've seen other organizations and associations, but this one has helped us a lot and has encouraged us. Eu já vi outras associações, outras organizações missionárias, mas a Agência de Missões realmente nos ajuda muito. I think it's also just being connected to the right people at the right time. Eu acho que é o fato de estarmos conectados às pessoas certas no momento certo. Amém. It's very important. É muito importante. Amém, muito bom. E hoje a gente vai estar conversando com o Tony. Ele tem uma experiência maravilhosa para compartilhar conosco sobre evangelismo e a criatividade no evangelismo. E para começar, já vou começar aqui fazendo uma pergunta. Para conhecer melhor você também, como é que foi? Conta pra gente como você foi alcançado pelo Senhor e, na sua perspectiva, o que não pode faltar em nós para que nós possamos levar as pessoas a Cristo. So the question is, how did you get saved? Your personal experience with Jesus, and what is important? What is the most important thing to bring people to Jesus? Yeah, I'm thankful for an evangelist came to my town to do a crusade. Um evangelista veio para minha cidade para fazer uma cruzada. And my favorite football player was giving his testimony. E o meu jogador de futebol favorito estava dando testemunho dele. I did not come to hear the preacher, I came to hear the testimony. Eu não fui ouvir o pregador, eu fui ouvir o testemunho. But while I was there, I heard the gospel. And I was 13 years old and I gave my life to Christ. E enquanto eu estava lá, eu ouvi o testemunho, eu tinha 13 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. And I did not have the follow-up or the discipleship that followed. Eu não tinha assim um acompanhamento, um discipulado para seguir. You know, they tried to call me and tried to connect me, but I was like, no, I don't want nothing. As pessoas até tentaram se conectar comigo, me ligar, mas eu rejeitei, não queria. Não. I thought they were kind of strange. It was like, why are you calling me? Eu achava aquilo estranho. Por que vocês estão me ligando? But I believe that night has kept me, pure it kept me on the path through the years until I got to the age of 21. Mas eu acredito que a experiência que eu vivi naquela noite me manteve no caminho, me manteve guardado, até eu chegar mais ou menos à idade de uns 20 anos. And at the age of 20, I went into a Rhema church.
E aí, com a idade de 20 anos, eu fui para uma igreja associada ao Rema. And that is where I started to grow. E foi aí que eu comecei a crescer. And Amém. yeah. And what was the other question about? What do you consider it's the most important thing to bring people to Jesus? It is, you know, why do people follow Jesus? Is because he's good and he's love. A gente precisa pensar, por que as pessoas estão seguindo a Jesus? É por causa do amor dele, da bondade dele. And so if we demonstrate and manifest God's love, that is what we can bring to people. Então, se a gente demonstra essa bondade, esse amor, é assim que a gente vai trazer pessoas para Jesus. Yeah. It's very important to have the word and the heart of God. É muito importante ter a palavra, mas também ter esse coração You para know, Deus. there's my early years. I had a lot of zeal, but I didn't have a lot of the heart. My early years. Eu tinha muito zelo, mas eu não tinha, no meu início de caminhada, mas eu não tinha tanto esse coração. I was preaching to everybody, you gotta be born again. E eu estava pregando para todo mundo, você tem que nascer de novo. You know, I just zealous and preaching all the time. Só aquele zelo de pregar a palavra o tempo todo. Because it was the truth. Porque é a verdade. But that love wasn't always abounding in my, you know, I was not, it was right, but it wasn't my motivation. O amor não estava assim tão abundante naquilo que eu fazia. Eu estava certo, mas talvez não com a motivação certa. Yeah, you know, it's the I don't know if that phrase, you know, this great commission cannot be completed without the great commandment. A grande comissão não pode ser completada sem o grande comando, que é o amor. We're commanded to love. Nós somos o Senhor nos dá mesmo esse comando de amar. Yeah, God so loved the world. Deus amou o mundo, amou tanto o mundo. So the world's looking for love. Então a palavra tá falando de amor. Yeah. Amém. Yeah. Vamos, já começamos assim, gente. Olha aí, esse podcast promete. Né? Como eu falei para vocês, o Tony, ele é americano e ele teve uma experiência também de pastorear uma igreja na Califórnia. Então, você foi pastor de uma igreja na Califórnia, hoje pastorei uma igreja lá na França, que é a Europa, né? E como era evangelizar na América e como é que tem sido o evangelismo na França? Você percebe alguma diferença? So you used to be a pastor in California, United States, and now you're leading a church in France, Europe. Do you notice any difference between the two countries, between the two churches? It's, you know, fields have different there's different, you know, it's a different field, a different soil. There is a difference. São campos diferentes, com solos diferentes. Existem sim diferenças. You know, and so when you come to understand the people, it helps you to bring the gospel to them. Uma vez que você entende as pessoas, te ajuda na forma como você vai trazer o evangelho para elas. And when you don't know the language and you got this desire to let everybody know about Jesus is very frustrating. E aí, quando a gente não sabe a língua, aí a gente tem esse desejo de que todo mundo conheça Jesus, mas acaba sendo frustrante. And so especially in Paris, France, in the metros and people you see all the time. E principalmente na França, nos metrôs, nos lugares com muitas pessoas, você tá vendo gente o tempo todo. Everywhere you look, you see somebody. Todo lugar que você olha, você tá vendo alguém. Well, in America, you get in your car and you drive to the store and you get out of your car and it's everybody, you don't see people. It's always in their house or the car or the work. E nos Estados Unidos é diferente porque você não vê tanto esse agrupamento de pessoas, né? Você entra no seu carro, dirige até o supermercado, vai para sua casa. E na França você vê muitas pessoas juntas, assim, em lugares públicos. So you had to be more creative in reaching the people in France than I could in my own language. Então você tem que ser mais criativo para alcançar as pessoas na França do que o que eu poderia fazer na minha própria língua. Yeah. So, communicating to them in France, but just multitudes. I see them all the time in France. It's incredible.
Eu fico vendo essas multidões o tempo todo na França. É incrível. And rush hour in the metro, all over. E na hora do rush, no metrô, todos os lugares, são muitas pessoas. And for example, one day I'm walking, I live 5 minutes from the metro. Eu moro a 5 minutos do metrô. And so when I'm out walking our dog and I see people all the time. E quando eu saio para passear com o cachorro, todo lugar que eu vou, eu vejo pessoas. In America, everywhere I went, I shared Christ. I talked to people. E lá nos Estados Unidos, todo lugar que eu vou, eu compartilho Jesus, eu falo com as pessoas. Well, you're limited in your language when you're in France. Mas aí você fica limitado para essa questão na língua. And so lá na França. you're like, how can I express my love and express the truth? E eu fico pensando, como é que eu posso expressar amor, expressar a verdade? You know, the community got to know me because you walk around and you see people. Então, eu penso, as pessoas aqui devem me conhecer, porque eu estou sempre caminhando, eu vejo as mesmas pessoas. So relationship evangelism is very important. Relacionamento tá estritamente conectado com o evangelismo, é muito importante. And so when they started to see me and hi and you just real light conversation, it starts to grow. Então, quando eles começam a me ver, a gente se cumprimenta, começa uma conversa e as coisas começam a caminhar. And so there's a story of a businessman that was just around the corner. He owns a restaurant. Então tem essa história de um homem de negócios, ele tem um restaurante assim na esquina de onde eu moro. And just again, I'm discipling him unto Christ. He's not saved, but I'm just working him to bring him to Christ. Ele ainda não era salvo e eu estava trabalhando para trazê-lo para Jesus. But it took him 2 years before he came to church. Mas levou 2 anos até ele aceitar ir à igreja. But there's so many other people that I wanted to reach. Mas ainda há tantas pessoas que eu quero alcançar. And so in the morning I see all these people going into the metro. Aí de manhã eu vejo todas essas pessoas indo pro metrô. And I'm thinking, Lord, how can I reach these people? E eu fico pensando, Senhor, como eu vou alcançar essas pessoas? Jesus says, if you follow me, I'll make you a fisher of men. E Jesus me disse, se você me seguir, eu vou fazer de você um pescador de homens. And I'm thinking, wow, this is a fishing hole. Então eu penso assim, essa é uma... Sorry, it's like the thing you use to fish. Yeah, fishing. É a vara. It's a place where you can go fishing. Ah, tá. Esse é o lugar onde você pode pescar. And I call it my fishing hole. Ah, ok. They went down é o lugar da pescaria. And so hundreds of people every morning are going out. Centenas de pessoas todo dia de manhã indo lá. And I got this. This is this is English, but I have some in French. All of them are in French. Então esse aqui é um material. Esse tá em inglês, mas eu tenho ele em francês. Que legal. 4 reasons to smile. 4 razões para sorrir. So I'm smiling. Oh, happy day. Então eu tô sorrindo, dia feliz. Bonjour, madame. Bom dia. Bonjour, monsieur. And so, as they're going down into the fishing hole. Então enquanto eles estão descendo lá na pescaria. I'm just. A isca. Exactly. I'm putting out the. Eu tô lançando a isca. So when they get into the train. They read. Quando eles entram no metrô, eles leem. And so I'm thinking, okay, I wanted to reach the people in my city. Então eu tô pensando, ok, eu quero alcançar as pessoas na minha cidade. And so they went out at this time. Eles vão sair, tá fora nesse horário, né? Vão estar saindo. They come back around 4:00. Eles devem voltar por volta de umas 4 horas. So I'm going to go back to the same place. Então vou voltar pro mesmo lugar. Bienvenue, welcome. Bem-vindo. And I'm passing them out as they're coming back home. Então enquanto eles estão voltando para casa, eu entrego de novo. And one person says, "You're still here?" E uma pessoa falou, você ainda tá aqui? It was like all day long. This has really helped me to reach out to people. Isso realmente tem me ajudado a alcançar as pessoas. And I also had a little business card. Eu tenho também um pequeno cartão, aqueles cartões de visita, cartão de visita. When you're on the train,
you break the ice by talking. Quando você tá no trem, você quebra o gelo conversando. And then I said, here I have something important to tell you. Aí eu digo assim, olha, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Just they can scan that QR code and Eles podem escanear um QR Code. and so on that code, it's me telling them the gospel story. E aí quando eles entram por esse QR Code, sou eu compartilhando o evangelho. So they exactly. É maravilhoso So it's essa like estratégia. I got it recorded, and so I can still preach to them. They just scan, so they already met me. So it's somebody they know. Aí eu gravei esse vídeo, eu prego para eles e eles já me conheceram, porque eles acabaram de me ver no trem, então eles estão vendo alguém que eles conhecem. So they receive business cards. It's official. It's easier for them to receive. Então eles recebem esse cartão de visita, é uma coisa fácil deles terem acesso. And so the difference between America and Europe, yes, you had to be more creative. Então a diferença entre os Estados Unidos e a Europa e a França é que lá você tem que ter mais, na França tem que ser mais criativo. Yeah. E ainda bem que o Senhor nos dotou de criatividade, né? And God gives us creativity. Exactly. Thank you, Temos o Jesus. Espírito Santo Yeah. para nos auxiliar. Fishermen, they fish for different kinds of fish. Os pescadores, eles pescam peixes diferentes tipos de peixes. You're going to use different equipment to fish. Eles usam equipamentos diferentes para pescar. Fishing in the ocean's different than ice fishing. Quem pesca no oceano é diferente de quem pesca no gelo. Yeah. So we need to be. When you follow Jesus, He will make you a fisher of men. A gente precisa seguir Jesus. Ele vai nos fazer pescadores de homens. And that's the call. Esse é o chamado. To win souls. Para ganhar almas. Amém. Falando em criatividade, qual foi a estratégia mais criativa que você já se pegou fazendo para alcançar, para evangelizar as pessoas? So talking about creativity, what is the most creative strategy that you ever use in France to reach people? I just shared it. Eu acabei de compartilhar com vocês. That was. It's a good one. Yeah. É uma boa. That's how I've had to be creative to create something too. Eu usei a criatividade nesse sentido, né? Criei algo para alcançar os franceses. Yeah. Você já costuma ver alguma coisa de referência ou foi algo que o Senhor lhe deu de inspiração? So, did you have this idea from your heart, from the Holy Spirit, or did you have any inspiration from other evangelists or other churches? Well, the business card was inspired by but to me, and this one is from a friend that came to visit us, and he carries the cross, and he helped the church to go out. O cartão de visita foi uma inspiração que o Espírito Santo me deu. Esse folheto foi um amigo que nos visitou. Ele tem essa paixão mesmo pelo evangelismo e ele compartilhou essa estratégia com a gente. Yeah. Você pode compartilhar conosco mais uma atividade evangelística que você realizou lá na França? Can you please share with us another evangelism activity or events do you used to do with the church or by yourself? A lot of open air preaching. A gente tem muitas pregações ao ar livre. We would just go and just preach, just stand and just as people pass and just preach the gospel with a little microphone. A gente vai para a rua enquanto as pessoas estão passando, a gente vai pregando o evangelho com um pequeno microfone. We'd go on the trains and just preach. A gente entra nos trens, né, nos metrôs e prega. And when we first got there, it was very hard to do that, very limited. Quando a gente chegou lá, era muito difícil fazer isso, era bem limitado. But now there's so many street preachers, a lot of street preachers. Mas agora tem tantos pregadores nas ruas, tem muitos pregadores nas ruas. So they're pretty passionate. A lot of, the people are catching that vision of just preaching and dramas and
shows kind of like Yeah. to attract people. E as pessoas estão realmente assim se dedicando apaixonadamente fazendo isso. Elas usam apresentações de teatro, música, Yeah. né? Esses recursos para alcançar as pessoas. Yeah. It's really good. It's growing there. A lot of fire and revival there. Posso fazer uma pergunta? Yeah. How about the laws about to share the gospel? Yeah. Because you told us in the conversation Yes. that there's some laws that limit the preach of the gospel. So I will translate to Portuguese. A minha pergunta foi a seguinte, em relação às leis na França, né? Porque a gente sabe que tem algumas leis que podem limitar a pregação do evangelho. A gente vem vendo isso acontecendo na Europa e em outros países. Então, como é que está essa questão na França em relação a leis para a pregação do evangelho? Yeah, if you're going to do, if you're going to be in one place and you want to hand things out, you have to get permits. Se você vai ficar num lugar e vai ter algum tipo de estrutura, você tem que pedir permissão. But if you're going to just do that street preaching and proclaim, it's not legal, but they now just permit it. Mas se você vai para as ruas e vai pregar, né, para as pessoas, não é legal, mas eles estão permitindo, o governo está permitindo. For example, during the Olympics, they were police everywhere. Por exemplo, durante as Olimpíadas, né, que aconteceram esse ano, tinha policiais em todos os lugares. And so when we went there, there was a group, a musical group, just singing and testifying. E aí a gente estava nas ruas e tinha um grupo de pessoas louvando e testemunhando. Normally, no. 10 Normalmente, years ago, não. Se fosse há uns 10 anos atrás, não poderia. It's not permitted. Não é permitido. And I still think it's not permitted. Eu ainda acho que não é permitido. But the police says, you can do this for 15 minutes here, but move it to another place. Mas aí para esse grupo a polícia disse o seguinte, vocês podem fazer isso por 15 minutos aqui, depois vocês vão ter que mudar para outro lugar. They just didn't want us to attract a big group. Eles só não queriam que atraísse muitas pessoas, né, para aquele so local. I think they are seeing the good in the government is seeing the positive of Christian evangelism. Eu acho que o governo está vendo os resultados positivos do evangelismo. Because we're not creating strife, we're sharing love and encouragement to the people. Porque a gente não está nas ruas criando qualquer tipo de confusão. A gente está compartilhando o amor de Deus para as pessoas. So they're letting, there's regulations, but they're not strict with it. Então, assim, tem normas, mas eles não estão tão rígidos com isso. So, yeah. That's awesome. It's favor of God. É o favor de Deus. Glória a Deus. Yeah. Você falou, né, Tony, sobre a diferença da América também, né? Sim. E a gente tem muitas pessoas que acompanham, que são graduadas da Escola de Missões, alguns têm os Estados Unidos ou outros lugares, né, da América no coração. Quais dicas você poderia dar de estratégias mesmo de evangelismo para quem vai para esse continente ou até mesmo a nação, os Estados Unidos? Okay. So we have many graduates, alumni from mission schools, and they have a call to go to the United States. And you were talking about the strategies to reach the American people. So what kind of advice or tips you could share with these people who has the heart to not just the United States, but other countries from the Americas, North America, South America? Yeah. It's been 14 years since I was in America, so. Já faz 14 anos que eu não vivo mais nos Estados Unidos. But again, it's a lifestyle. You should always evangelize. É um estilo de vida, evangelismo. And so being the light is the way, it's the best. Just be light and be full of joy and be full of the Spirit. Então esteja andando na luz e cheio de alegria, cheio do Espírito. And extend the hand of love, giving and serving. Então estenda o braço do amor, dê às pessoas. You know, there's a lot of, I know there's like good, you go into a neighborhood, you clean up a neighborhood or help, you know, just social
things to help people. Você vai para por exemplo, para uma vizinhança, ajuda a limpar, organizar. Existe a estratégia dos trabalhos sociais que você pode usar para alcançar as pessoas, Yeah. ajudá-las. So there's projects that you can do to Tem projetos, né, que você pode just fazer também. find the need and meet the need. Encontre uma necessidade e seja uma resposta para essa necessidade. Yeah, go into this, especially if there's like gangs, Especialmente se você vai para um lugar que tem drugs gangues, area. drogas. You got to be very wise in how to approach those people. Você precisa ter muita sabedoria na forma como vai se aproximar dessas pessoas. But you have to go in. Mas você tem que ir. Go in with wisdom Vá com sabedoria. and believe God for favor. E creia em Deus, por favor. So and the city will start to notice your good deeds. Aquela cidade vai começar a perceber que você está fazendo coisas And when the boas. city starts talking good about the church, that's very good advertisement. E quando a cidade começa a falar bem da igreja, é uma ótima propaganda. Yeah. Verdade. E qual foi a experiência que mais marcou você no evangelismo? Você pode compartilhar essa história conosco? Could you share with us the experience from evangelism that was most profound, impacting Yeah. in your life? Yeah, I can still remember I went to Bible school at Rhema. Eu ainda posso me lembrar. Eu fui para a escola bíblica And Rema. I was really didn't have a lot of knowledge, Eu não tinha muito conhecimento, but I met some good friends there, mas eu fiz bons amigos lá. and they were on fire for Jesus. E eles estavam queimando por Jesus. And they said, we're going to go evangelize and witness today. E aí eles tonight." falaram, a gente vai evangelizar hoje à noite. I'm like, what's this? E eu falei, o que é isso? How do you do this? Como você faz isso? So I get in the car with them, Aí eu entrei no carro com eles, and this is at night, e era à noite. and we drive up to this club, this bar, and all the people are coming out. E a gente dirigiu até essa boate, onde todas as pessoas estavam chegando. He Lá, tava pulls entrando up, lá. jumps out, and starts going to the people. Aí eles pararam o carro, desceram e foram em direção às pessoas. Okay, this is what we do. Aí eu pensei, tá certo, é isso que a gente vai fazer? So it was like a plunge into evangelism. My first time of evangelism was like, just get out there. Então a minha primeira experiência com o evangelismo foi, vamos lá, você só tem que ir. Just do it. Só faça. And so that I still remember. It's like, okay, this is, and so it was a good and just do it. It wasn't trying to, not a lot of just Preparation. strategic. Yeah, let's just do it. And so, Não teve muita estratégia, muita preparação, foi só vai, Yeah, yeah. só faz isso. just go out there, just give them tracts, pray for people. Só entregue para eles o material, ore pelas pessoas. So yeah, and fishermen, you don't become a professional fisherman overnight. Você não se torna um pescador profissional de um dia para o outro. You develop your skills. Você vai desenvolvendo as suas The fisherman gets habilidades. better knowledge of the fish and the area, when to fish and what bait to use. Então, o pescador ele vai tendo conhecimento daquela área, qual é a melhor isca para ele usar, o melhor momento para pescar. Well, a soul winner's the same way. E a plantação, né, colocar as sementes, é da mesma forma. Yeah, soul winning. A soul winner, a person who wins souls. O agricultor, acho que é um agricultor, You do it. ele faz. And the more you do it, the better you get. E quanto mais você faz, melhor você fica. The more you evangelize, you get more skilled, you get more wisdom. E quanto mais você evangeliza, você fica mais habilidoso, tem mais sabedoria. But just do it. Mas só faça. Just get out there and give what you got. Só saia e vai dar o que você tem. And people will reject it. Algumas pessoas vão rejeitar, People will receive it. outras vão receber. And then you pray like, oh,
how can I do it better, Lord? E aí você ora, como que eu posso melhorar isso, You Senhor? know, and so it really helped. Evangelism really taught me how to be led by the Spirit of God. O evangelismo me fala muito sobre como ser guiado pelo Espírito Sim. de Deus. You know, and the more you go, you're being led on what to say, where to go, and how to say it. E aí, quanto mais você faz, mais você fica sabendo o que falar, onde ir, como fazer. Yeah. So just do it. Só faça. Eu gostei muito desse que você falou, o evangelismo como estilo de vida, porque nos coloca nessa dependência mesmo do Espírito Santo, né? E a importância de estar sensível a Ele. Yeah. I really like it what you talk about the evangelism as a lifestyle, Yeah. because we are in this place to be dependent of the Holy Spirit. Teve alguma experiência no evangelismo que você viu claramente os dons do Espírito em manifestação para alcançar as pessoas? Sim. Ah, entendeu? Yeah, there's many experiences with the gifts of the Spirit. Eu já tive muitas experiências com os dons do Espírito. Word of knowledge, Palavra de conhecimento. you know, and people, if you look for the harvest, you will find it. Se você olha para a colheita, você vai Many encontrar. times we go out throughout our day, we're not looking around next to the person. Tem muitos momentos que a gente sai para viver o nosso dia, a gente nem tá reparando na pessoa que está perto da You're gente. thinking about your own agenda Você tá pensando na sua própria of agenda. where I'm going. Onde eu tô indo. And you're just, everybody else is a nuisance, a bother to you. E todo o resto das pessoas é só um incômodo para você. But if you slow down, Mas se você parar, for And mais just- devagar observe people, e só observar as pessoas. and when you see somebody, that'll just be highlighted. E aí você vai ver, essa pessoa vai se destacar para você. That is usually a leading. Isso geralmente é o Espírito te guiando. You know, we don't have to pray, you know, to if we should evangelize. Sabe, a gente não tem que orar se nós deveríamos No, evangelizar. he already says go. Ele já disse, vão. But as you go, look. Mas enquanto você vai, olhe. And as you see that, and as you go to that person, the Holy Spirit will give you the right words. E enquanto você vai até aquela pessoa, o Espírito Santo vai te dando as palavras certas. And but it's again, when you pray for people, if that love is so important. E mais uma coisa, né? Quando você ora pelas pessoas, o amor é tão importante. You know, and you see greater results when you pray with the spirit of love. Você vê grandes resultados quando você ora com esse espírito de amor. Because the gifts of the Spirit operate from love. Porque os dons do Espírito operam a partir do amor. And then when you pray for, if you don't see the immediate results, E se você não vê resultados imediatos, it's not a failure. não é uma falha. No, you extended your hand in faith believing, Você estendeu a sua mão em fé. and these signs will follow those who believe. E os sinais vão seguir aqueles que creem. And so even though they didn't get the manifestation, they sensed love. E ainda They felt love. que você não veja uma manifestação, eles receberam amor. Yeah. Você transmitiu amor para eles. Amém, muito bom. Essa palavra de salvação para muitos. Words of salvation. Yes. Porque muitas pessoas às vezes ficam com esse receio de impor as mãos ou de fazer o que o Espírito está dizendo, e cabe a nós crer e amar, né? Muito bom. Ele entendeu. Yeah. Porque nós somos aqui, gente, um podcast bilíngue aí, né? International. Escutando você falando sobre o relacionamento, né? Essa importância de parar e olhar para as pessoas, não ficar só em nós, né? O olhar. I think so. Yeah. É um desafio e é um cuidado que nós, como cristãos, precisamos manter na sociedade hoje, que está muitas vezes caminhando para o individualismo, né? E o individualismo é o oposto do amor. Então, isso fala mesmo dessa dependência, desse preparo que a gente tem que estar com essa visão do amor e do evangelismo como esse estilo de vida, né? Muito bom. Yes. E queria fazer uma outra pergunta também para você.
muitos confundem evangelismo com missões, né? Você é um missionário e tem a experiência também de pastorear e continua como pastor lá na igreja na França. E como é que você vê e poderia trazer melhor essa diferença de evangelismo para missões? I think the big difference is one, you have to be called to, Eu acho que a grande diferença é que para você precisa ter um chamado and evangelism, everyone is called to. e para evangelizar, todos nós fomos chamados para You evangelizar. know, you don't have to have a calling to go to the mission field, Você não precisa ter um chamado para ir ao campo missionário, you know, but you have to have a calling to stay and to abide. mas você precisa ter um chamado para permanecer lá no campo. And it's good to take mission trips É muito bom você fazer viagens missionárias. if you don't have a calling to missions. Mesmo que você não tenha um chamado missionário, But everybody has that call to evangelize. mas todos têm um chamado para evangelizar. And so take that spirit of evangelism everywhere. Então esse espírito de evangelismo tem que ser levado para todo lugar. So I would say the difference is the grace to abide in a new place. Eu diria que a diferença principal é essa graça para permanecer em um local. Is missions, Isso é missões. and to enter into somebody's world and to adapt to that place. É você ir para o mundo de outra pessoa e se adaptar àquele lugar. And missions includes evangelism. E missões inclui evangelismo. So yeah. Sim. E a gente olhando na palavra, né? Fala sobre alcançar Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando a gente olha para esse texto, não diz primeiro aqui, depois ali, depois ali. É acontecendo ao mesmo tempo, né? Como é que você vê isso como um pastor de uma igreja? So how do we go? You give me- I Yeah, think so. when we read the word, we see that we need to reach Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. So you don't reach first Jerusalem Right. and after. Right, né? right. You do this at the same time. Right. So as a pastor today leading a church, what's your vision about this? You know, when there was 4 people who carried the paralytic to Jesus. A gente vê na Bíblia 4 pessoas que carregaram aquele paralítico até Jesus. You know, there's 4 people that it takes to bring the gospel to bring people to Jesus. Então foram necessárias 4 pessoas para levar esse paralítico até Jesus. We need the preachers. A gente precisa dos You pregadores. know, if we don't preach, they cannot hear. If we don't preach, they cannot believe. Se a gente não pregar, as pessoas não vão crer. So preaching is very important. Então pregar é muito importante. So we need preachers. Então a gente precisa de pregadores. And we need people to pray. E a gente precisa de pessoas para orar. And so praying is very important. Então a oração é muito importante. And then we got people who give. Então a gente tem as pessoas que vão contribuir. And giving, you know, the gospel is free, but the method isn't. Porque o evangelho é de graça, mas a metodologia, né, a forma para ele chegar nas pessoas não é. And then you got the ministry of helps. Então você tem o Ministério de Socorros, The administration. a parte And administrativa. when you get those 4 working together, Então quando a gente tem esses 4 trabalhando you're juntos, going to have a strong team. você vai ter um time forte. And so I'll tell the church, I said, I'll do a whole teaching on those 4. Então eu ensino para a igreja sobre esses 4. And I'll ask them, which one is your more strength? What's the strength, the one out of all those 4? E aí eu pergunto para as pessoas, qual desses 4 você acha que está mais conectado a você? Do you see yourself the preacher, Você se vê como um prayer, pregador, como aquela pessoa que the vai giver, orar, como que vai the doar, one who serves? ou aquele que vai servir no And so, socorro. you know, so I have them acknowledge their strengths. Então eu quero transmitir esse conhecimento de quais são as forças deles. But you also must be involved in all the others. Mas eles também têm que estar envolvidos nos outros 3. So if your strength is the preacher, Se a sua força é a pregação, you still need to pray, você ainda you precisa still orar, need to give, você ainda precisa and you doar still need to serve. e você precisa servir. And so
when we bring them together Quando a gente traz todos esses and they work juntos together, e eles trabalham we can juntos, bring people to então a Jesus. gente pode trazer pessoas para And Jesus. so I think so you can go from where you're at and go to the nations in prayer. Você pode, de onde você está, alcançar as nações através da oração. You can, if you can't go, you can send somebody to go. Se você não pode ir, você pode enviar alguém, você pode sustentar alguém que está lá. And so you can do all those Jerusalem, Judea, and the uttermost parts. You can do them all by giving, praying, serving, and going. Então você pode alcançar a Judéia, Jerusalém e todas as nações através desse envolvimento, indo, doando, orando. Yeah. Muito bom isso que você falou, né? Que se você tem uma força em algo, não isenta você de estar participando das outras 2 ou 3 coisas. Muito bom. If you are strong in one of your strength in Yes. one of the 4, it doesn't mean that you don't need to get involved in the Exactly. other 3. Porque às vezes as pessoas ficam com a visão limitada. Eu já estou contribuindo, já estou fazendo a minha parte. Exactly. It's very Exatamente. common. Sim. Sim. A gente está já no finalzinho, temos aí poucos minutos. Queria deixar mesmo agora essa parte mais livre para que você compartilhasse algo que está no seu coração conosco, ou sobre evangelismo, ou alguma coisa mais específica. Nós temos pessoas que nos acompanham, que são missionários, que estão em preparo para o campo missionário, a igreja de uma forma geral. Então, você pode olhar aqui para a câmera e compartilhar algo do seu coração para So todos. just share my heart with Yeah. the people. Well, praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. When you experience something good, Sabe, quando você experimenta algo bom, you want to share it with somebody else. você quer dividir isso com outras pessoas. And, taste and see that God is good. Então, provar e ver que o Senhor é bom, And when you taste His goodness, you want to share it with quando other você people. prova da bondade dele, você quer compartilhar. It's the example of going to a good restaurant. É a mesma coisa quando você vai a um bom restaurante. You get good service, good food, good pricing. Você tem um bom serviço, uma boa comida, um bom preço. And after you leave, the next day you talk to your friends and coworkers. E aí, no dia seguinte, você compartilha com seus amigos, com seus colegas de Hey, trabalho. last night I went to a great restaurant. Você fala, nossa, ontem à noite eu fui num restaurante It was ótimo. great service, great food. Tinha um serviço ótimo, uma comida maravilhosa. And the manager never paid you to say that. E o gerente não pagou você para falar isso. But because you had a good experience, Mas porque você teve uma boa you experiência, shared it with other people. você compartilha isso com outras And pessoas. so if you're not sharing Christ continually, daily with somebody, Então, se você não está compartilhando Jesus continuamente, diariamente, are you experiencing His goodness? você está realmente experimentando a Are bondade you dele? experiencing His love? Você está experimentando o amor Because dele? you cannot love people unless you've been loved. Porque você não pode amar pessoas a não ser que você esteja sendo amado. The gospel the gospel without love is like a clanging cymbal. O evangelho sem amor é como um sino que retine. And so when you experience His love and believe and experience His love continually, Quando você experimenta o amor dele de forma contínua, you don't need anybody telling you to go out and evangelize. você não precisa que alguém mande você, né, ordene você You're not going to evangelizar. people are not going to, you got to go out to the mission field. As pessoas não vão dizer para você, você tem que ir para o campo missionário. No, that love will compel you to leave your country and your comfort to enter into somebody else's world. É esse amor que vai mover você a ir para uma outra nação, a pregar o evangelho. And so Jesus was the first missionary. Então Jesus foi o primeiro missionário. He left his comfort zone. Ele saiu da sua zona de conforto. He laid his life down. Ele entregou a sua He vida. took our place. Ele tomou o nosso lugar. He didn't come to please himself. Ele não veio aqui para agradar a si mesmo. And if we have that same mind E se a gente tem essa mesma mentalidade to serve rather than to be served, de servir a outros ao invés de sermos servidos, we're going to fulfill that great commission. a gente vai cumprir a grande comissão. And Jesus is our example. Jesus é o nosso exemplo. Just hunger and desire
A Him gente more. precisa ter essa fome, esse desejo, You estarmos know, famintos and por that mais. flame, that fire in you will burn brighter and brighter. E essa chama vai queimar mais e mais dentro de And you're você. just like, I gotta go. E você vai dizer, eu I preciso can't ir. sit here. Eu não posso ficar sentado I aqui. gotta tell somebody. Eu tenho que dizer a alguém. You leave. E você vai. Man, I was in California. Eu estava na Took a Califórnia. mission trip to Europe, France, E aí eu fiz uma viagem missionária para a França. and made connections there. E eu fiz algumas conexões Well, lá. one time on my mission journey, E num momento da minha jornada missionária, we had a revival meeting in a church there. a gente teve uma reunião de avivamento numa igreja A lá. graduate from here had a church, Fernando Borja. E um graduado daqui, Fernando Borja, estava liderando uma igreja. It's a church that's a year and a half old. A igreja tinha um ano e meio. And when I was there, the Lord quickened me to come to France. E quando eu estava lá, o Senhor falou comigo sobre ir para a And França. during that moment, I was like, Lord, do I really believe this is you? E naquele momento eu falei, Senhor, eu realmente devo acreditar que é o Senhor. If this is you, I gotta accept and start making action plans. Se realmente é o Senhor que está falando comigo, eu vou começar a fazer planos. If you really believe God spoke to you, Se você realmente acredita que Deus falou com você, how can you continue to do what you can't sit? You can't sit still. você não pode ficar do jeito que você tá. And so I'm there thinking, oh God, if I say this is you, I'm going to have corresponding actions. E eu tô lá pensando, Senhor, se é mesmo Senhor, eu vou ter que ter ações correspondentes. Because if I say this is you, Porque se é você, I'm accountable. eu tô disponível. I'm accountable. Not disposable. I'm accountable. I am responsible to do what I hear him. Sorry. Então eu sou responsável por fazer aquilo que eu ouvi, o que você me disse que eu deveria fazer. So I had to put action to it. Eu tenho que me colocar em ação. Alexandra, I Alexandra, called her on the. We talked, and I think God's calling us to France. eu tô te ligando porque eu acho que Deus chamou a gente pra França. She's like, yeah, right. E ela disse, ok. Because she knows my first time in France, I hated it. Porque ela sabia que a primeira vez que eu fui à França eu I odiei. did not want to be in France. Eu não queria estar na França. So when she heard me say that God was calling us there, she says, "This really must be God, because I know He doesn't like it." Então, quando eu falei pra ela que Deus estava chamando a gente, ela disse, realmente tem que ser Deus, porque ela sabia que eu não queria estar na França. And so when I came back to California, Então, quando eu voltei pra Califórnia, we talked about it. a gente conversou sobre You know, isso. a month went by. We didn't have any action. Vamos esperar mais um pouco. A gente não vamos tomar nenhuma ação. But it was like, Lord, if this is you, I got to start taking action. Mas aí eu disse, Senhor, se é você, eu preciso começar a tomar alguma So ação. we got the visas. A gente pegou os vistos. 3 months after that time, I was in France. 3 meses depois daquele tempo, eu estava já na França. 3 months. 3 meses. You can do it. Você pode fazer If isso? God called you, Se Deus chamou você. and you know that this is where God wants you, E se você sabe que é isso que Deus quer que você faça, you can go. você pode ir. Let that fire, that burning desire in you, Deixa esse fogo, essa chama, esse desejo ardendo dentro start de taking você. steps. Comece a dar passos. The doors will open. As portas vão se abrir. Things looked impossible. Coisas que parecem impossíveis. I had was a 5-year-old boy and an 8-year-old daughter, Eu tinha um menino de 5 anos e uma menina de 8. and I didn't have a place to go to. E eu nem tinha um lugar para ir. I just had some luggages, Eu só tinha umas bagagens and I went, e eu fui. and it was, inspiration got me there, Foi a inspiração que me colocou lá. but faith and love will keep you there. Mas a fé e o amor é que vão te manter lá. Sometimes the easy part is getting there. Às vezes, a parte mais fácil é chegar lá. You're telling everybody, hey, we're going. Você começa a falar para todo mundo, ei, a gente tá indo. You're planning. The Você date's tá coming. planejando, o And- dia tá chegando. And that inspiration, that fire will get you there. E aquela inspiração, aquele fogo vai te levar até lá. But don't forget those words that he said, Mas não esqueça as palavras que ele because that's disse. going to be your anchor to stay. Porque essa vai ser sua âncora para Because ficar. without that knowing,
you're not going to stay in that nation. Porque sem esse conhecimento, você não vai ficar em outra nação. Many opportunities to leave. Vão ter muitas oportunidades para ir embora. But by God's grace and mercy, we continued. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, a gente continua. Yeah. So you can do it. His call, His grace is sufficient for you. Então você pode fazer isso. O chamado de Jesus e a graça dele são suficientes para você. Yeah. Amém, amém. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Tony, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Né? Eu creio, sei que assim como eu, Carol também pode testemunhar que nós somos edificadas, acrescentadas, encorajadas. As pessoas que estão em casa também, que estão acompanhando, também estão sendo edificadas. Então, muito obrigada, viu? Meu prazer. Prazer. Sim. Yeah. E você que está em casa aí, que acompanhou o podcast Fala Missionária, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscreve no canal do Ministério Verbo da Vida para que você seja notificado a respeito de tudo que o Ministério estiver promovendo, inclusive o podcast Fala Missionária. Então ativa o sininho das notificações, compartilha esse podcast para que mais pessoas possam conhecer um pouco do Tony, possa ser inspirado pelo Espírito, ser avivado aí com essa visão de evangelismo e da criatividade para o evangelismo. Você que ainda não assistiu os outros podcasts também, vai lá, confere o podcast que você vai ser acrescentado aqui na descrição ou em algum lugar aqui da nossa tela. A gente vai deixar mais informações a respeito do Tony para você que queira se associar mesmo, contribuindo, orando pela vida dele, da Alexandra, que estão lá na França. Então acompanha, o Instagram dele também vai estar aqui para você estar acompanhando e se conectar com os nossos missionários que estão no campo. Então foi muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter estado acompanhando aqui o podcast Fala Missionário e a gente se vê no próximo podcast. Você pode orar sim. I like to pray. Because I believe God's touching somebody's heart. Eu creio que Deus está tocando no coração de alguém. And Father, in Jesus' name, I thank you that you are calling laborers to go. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor está chamando trabalhadores Lord, para that ir. call is burning in their heart. Senhor, esse chamado está queimando no coração Lord, I deles. thank you that you're bringing the supplies, the prayers, the givers, and the helpers. Pai, eu te agradeço porque o Senhor vai trazer o suprimento. Aqueles que vão orar, aqueles que vão dar, aqueles que vão ao campo. Partners, Os parceiros. Lord, to support and to send them out. Parceiros para colaborarem, para enviarem essas pessoas. Thank you for those open doors in Jesus' name. Obrigada por portas abertas em nome Thank you de for Jesus. the anointing and the fire of the Holy Spirit Obrigado pela unção e o fogo do Espírito and the Santo. spirit of love and a sound mind E o espírito do amor e uma mente that will tranquila cause them to triumph over everything that comes their way. que vai fazer com que eles possam avançar, triunfar por onde eles estiverem. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, amen, amen. Amém. Glória a Deus. Shandarabakashi. Aleluia. Hallelujah. 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 Aleluia. Hallelujah. You can't be, it's just, the gospel's like fire. It's shut up in our bones. O evangelho é como fogo Amen. queimando nos nossos ossos. Amen. Thank you. Muito obrigado for this opportunity. Thank you. Nós que agradecemos mesmo. Foi uma honra poder conhecê-lo pessoalmente, né? Ainda não conhecia. E realmente você e a Alexandra são inspiradores. Muito obrigada. Acho que é isso. Você quer falar alguma coisa, Carol? Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui e é uma honra. Eu tenho, na agência de missões, a gente trabalha com acompanhamento missionário, né? Jane e eu quero rapidamente dividir um testemunho. Eu acompanho Tony e Alexandra, eu faço acompanhamento dos missionários na Europa. E todas as vezes que nós nos reunimos para tratar, às vezes, de assuntos, né, do dia a dia da agência, até questões burocráticas, eu sou sempre tão alcançada, tão abençoada. Nós oramos, né, por videochamada e em alguns momentos, quando termina a videochamada, eu fico lá na sala, assim, recebendo a unção. Então, de fato, a vida de vocês é uma inspiração. E eu creio que esse amor e essa chama vai alcançar muitas pessoas, não só na França,
França, mas em outras Amém. nações. Amém. Vocês, de fato, são uma inspiração para a nossa vida. Amen. É uma Glória a honra Deus. servir vocês. Amém. E que você viva muito mais experiências que ainda não viveu com o Espírito Santo, Yeah. também alcançando as pessoas lá e onde Deus enviar Amém. você. Amém. Amém? Muito Jesus. obrigada. Então, para encerrar, vamos olhar aqui para essa câmera, dar um tchauzinho. Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.